Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Estamos de volta com mais um episódio direto do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Mais um convidado especial aqui com a gente e, claro, mais um tema super interessante também. A gente vai falar da construção modular, que vem ganhando espaço aqui no Brasil, prometendo eficiência e agilidade. E hoje nós vamos analisar o cenário atual e todos os desafios dessa abordagem inovadora. E para conversar aqui com a gente, estamos recebendo o Ricardo Mateus, esse catarinense que é engenheiro civil e de produção. Ele iniciou sua trajetória profissional como soldador e montador de estruturas metálicas. E aí buscou conhecimento e qualificação para fundar em 2016 a Brasil ao Cubo, mais conhecida como BR3, né? Construtec, pioneira em construção off-site volumétrica no país. Hoje a BR3 é uma construtora que utiliza diversas técnicas construtivas e reconhecida em todo o país pela excelência ao conduzir e executar projetos de forma rápida e eficiente. Ricardo, primeiro é uma alegria ter você aqui com a gente no nosso podcast. Bom, fico bem contente aí pelo convite, uma honra participar de um podcast dessa envergadura e vamos lá, vamos trocar figurinha aí, eu acho que a gente tem boas possibilidades de aprender junto aqui. Ricardo, para a gente começar, como é que você descreve o cenário hoje no país da construção modular e quais tipos de projetos, né, essa abordagem aí da construção modular tem se mostrado mais promissora aqui no país? Bom, inicialmente a gente desenvolve lá atrás, 2013, um protótipo, entendendo que de fato se tirasse a obra do canteiro de obras, transportasse e apenas instalasse, poderia ter uma escalabilidade maior. Entretanto, o protótipo da Brasil ao Cubo há 10 anos, a gente está falando de residencial. Então, o protótipo, a gente estava muito naquela linha de ir para residencial. Entretanto, ao longo de todos os processos desses anos, a gente pivotou o nosso modelo e acabou inserido muito em obras hospitalares, em obras comerciais, escolas, enfim. Mas acontece que, neste período novo que a Brasil ao Cubo vem vivendo, a gente está agora, novamente, indo para o setor residencial e aí, inclusive, para atender Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então você vê aí no setor residencial um grande nicho de mercado para a construção modular. E eu pergunto para você o seguinte também, quais são essas vantagens, né, as principais que a construção modular oferece em relação aos métodos construtivos tradicionais? A gente sabe que são muitos, né, e principalmente em relação a tempo e tal, e como essa redução de tempo na obra, a maior previsibilidade, né, de custos, menor geração de resíduos, tudo isso a gente sabe que são impactos muito importantes nos dias de hoje. Todo mundo quer eficiência, quer a questão da sustentabilidade, a economicidade também. Quais os pontos principais que você destaca? Você citou inúmeros deles e, de fato, a construção modular feita de maneira off-site, ela tem vantagens sobre o modelo convencional. Entretanto, a gente precisa combinar aqui que a construção industrializada modular ela anda em paralelo com a construção convencional. Existem vários métodos construtivos aí pelo país, a gente está falando de wood frame, light steel frame, construção modular, estrutura metálica ou em concreto. Então, cada uma delas tem a sua particularidade. Eu posso alencar aqui que, de fato, a sustentabilidade é um ponto principal aí do ponto de vista que os desperdícios são bem menores, né? A velocidade também, a gente está falando de obras 4 vezes mais rápido que o modelo convencional. Então, realmente, isso impacta muito lá na frente, né? Tu receber a sua casa pronta de fábrica faz muito sentido. E é isso que a gente se comporta dessa maneira que a gente vem industrializando aí a construção civil brasileira. Bom, quando a gente fala construção off-site, né, é que é esse modular que é preparado dentro da indústria e ele vai pronto para o local da obra, é isso, né? No ponto de vista de modelo construtivo da Brasil ao Cubo, a gente cita a construção modular volumétrica. Então, a gente está falando de módulos, né, de 3,80 por até 7,40 metros, que é o que a gente consegue industrializar hoje, mas que você pode colocá-lo um ao lado do outro ou empilhá-los, como, de fato, a gente fez um prédio de 8 andares com 56 módulos desse, por exemplo. Então, de fato, é isso. Então, tu tira do canteiro a obra, bota numa fábrica, e aí uma linha de montagem, né?
Quando a gente fala em linha de montagem, a gente está falando que não somente uma das estruturas ela é industrializada. A gente está falando de elétrica, hidráulica, cerâmica, as paredes, pintura, mobília sai dentro de fábrica. Então isso realmente faz com que a gente traga aí um cenário da industrialização evidenciado. Esse edifício aí de 8 andares está em qual cidade mesmo? Ele fica na cidade sede da Brasil Ocupa, que é Tubarão, Santa Catarina. É um prédio que foi executado entre fabricação e montagem 100 dias. É o edifício leve, quem quiser pesquisar tem vídeos, inclusive da montagem, da fabricação dele. E é o primeiro prédio feito desta maneira na América Latina, com 8 andares. Então, realmente é um marco. Isso foi feito em 2021. Sim. A gente está falando de 4 anos já, né? Mas realmente mudou o cenário da construção modular no Brasil diante da execução deste prédio. Olha, o Ricardo mostrava para mim aqui, antes da gente começar a gravar, uma obra também que foi realizada para um hospital famoso também, que em tempo recorde também foi montada toda a estrutura e vamos dizer, uma ala totalmente nova, não é, Ricardo? Exato. A gente fez vários hospitais ao longo da nossa trajetória, estou falando de 7 hospitais, né? E o que eu estava comentando, realmente é um hospital aqui, uma ala de ampliação de 56 leitos, no Morumbi, que foi erguido o prédio de 4 andares em 34 dias. Então, a partir do momento que tu traz isso para essa intensidade na velocidade da obra, com certeza tem um diferencial marcante aí na construção civil. Agora, obviamente, a gente sabe que tem a questão da economia, da rapidez, da praticidade, mas para a indústria, para quem trabalha, né, nessa questão das empresas que entram nesse mercado da construção modular, como a BR ao Cubo, tem muitos desafios também. A questão da falta de mão de obra qualificada, muitas vezes, a resistência cultural, necessidade de adaptações de normas técnicas. O que você pode citar como os desafios para quem aposta na construção modular? Bom, como a gente tem processos bem estabelecidos, e a gente está falando de postos de trabalho que tem processo operacional padrão para cada uma das etapas, a gente tem um know-how muito grande e consegue replicar facilmente essa mão de obra dentro da fábrica. A gente, um tempo atrás, a Brasil Ocupa fazia obras personalizadas. Então, imagina um prédio, chegava para nós, a gente fazia todo o detalhamento da parte de engenharia e depois ele ia para a fábrica e depois fazia a montagem. A partir do momento que a gente personalizava demais, de fato, a gente não tinha essa replicabilidade e essa escala. Mas no novo momento da Brasil Ocupa, com a implantação do Lean Manufacturing dentro da fábrica, a gente tem processos operacionais padrão que, de fato, fica mais fácil de capacitar a mão de obra. Então, essa escassez que antes a gente via muito grande na construção industrializada da mão de obra já não está tendo tanto assim, porque está muito mais fácil de treinar essas pessoas que lá estão dentro de uma fábrica produzindo. E isso vocês, obviamente, conseguem replicar para o mercado, passando toda essa segurança e quebrando essa barreira do cultural de muitas empresas que talvez tenham resistência em apostar na construção modular para ampliação de suas estações, né, ou criação de novos espaços também, com toda essa segurança e esse know-how que vocês têm no mercado, não é isso? Exato. A gente tem clientes de alta envergadura, né, como Ambev, Vale, Einstein. Então, são clientes que compraram ao longo de toda a nossa trajetória que acabam nos endossando, né? Eu sempre falo que, para responder um pouco melhor essa pergunta sua, que é uma boa pergunta, a inovação ela traz dúvida, incerteza e medo do mercado. De fato, tu vai estar disruptando o mercado e isso acaba trazendo a dúvida, incerteza e medo. Mas tu acaba quebrando isso com endosso e reputação. Então, o endosso é quem que compra de ti, que maneira que ele compra de ti, que player estratégico está comprando de ti, porque é muito mais fácil a partir do momento que tu tem um grande cliente, eu fiz uma obra neste canteiro, acaba endossando, né? E reputação a gente fez esse edifício, acabamos sendo capa da Exame também, em 2023, acaba endossando muito bem e trazendo essa reputação para que a gente possa, lá na hora de comercialmente exemplificar o nosso modelo, trazer essa sensibilidade para o cliente na hora da compra. Isso, então, é um formato, né? É o que vocês têm atuado no mercado para superar esses desafios, né? Esses possíveis entraves, porque vocês conseguem demonstrar por A mais B que realmente é vantajoso, vocês têm competência, têm vários cases de sucesso e também um mercado extremamente grande a ser explorado aí que vocês têm atuando, não é isso? Exato, a gente está falando de cerca de 1.000 funcionários na empresa, está falando de cerca de 50 engenheiros por trás de todo um processo. A gente está falando de um planejamento específico para cada obra. Então isso acaba realmente tecnicamente nos validando para poder surfar a ondas maiores aí. Um dos temas que a gente não pode esquecer, né, Ricardo, é a questão
muito se fala da sustentabilidade, né? E eu queria que você citasse essa questão aí da construção modular, como é que ela acaba contribuindo para toda essa questão da sustentabilidade, com materiais eficientes, reduzindo desperdício de recursos também, que é outra questão super importante, né? Redução de custos, tal. O que você pode citar para a gente? Como a gente tem um projeto super planejado, você compra de outras indústrias painéis, placas ou barras exatamente das medidas necessárias para o seu projeto. E a partir do momento que tu tens o menor desperdício na construção, isso começa já a trazer uma certa sustentabilidade interessante. Nosso processo construtivo também não utiliza água no processo de execução da obra, então isso também é um marco super interessante. O aço é a grande estrutura das nossas obras, e o aço é um dos materiais mais recicláveis do mundo, mais reciclados, na verdade, no mundo. Então, assim, embora tenha um consumo de energia alto para produzir o aço, mas o Brasil tem uma das energias mais limpas. Então, a Gerdau, que é a nossa sócia, por exemplo, nos apoia muito bem nesse quesito. Eu acho que a construção modular ela vem para realmente reduzir os desperdícios e trazer essa evidência da sustentabilidade na construção civil. E como é um sistema super inovador, né? Obviamente vocês estão sempre buscando novas técnicas, inovações, novas tecnologias. Você pode citar algum exemplo de algo que está se destacando no mercado dentro da construção modular? Eu acho que dá para citar um tema que há 2 anos e meio a gente tomou uma decisão de não mais fazer obras personalizadas e sim focar em produtos de prateleira. A partir do momento que tu vai numa concessionária de carro e tem alguns modelos, e tu vai lá e compra aquele modelo, fica mais interessante do ponto de vista de custo para o fabricante produzir aquele padrão daquele carro do que se eu chegasse lá e personalizasse aquele carro. Então a gente está trazendo isso com produtos. A gente tem lofts de 20 metros quadrados, tem casas de 330 metros quadrados, tem casas de 190, tem edifícios de 4 andares, mas são esses produtos, então são produtos de prateleira. Com isso, a gente conseguiu implantar o Lean Manufacturing dentro da nossa fábrica, que derrubou os custos. Sim. Então, antigamente, nós não tínhamos preços competitivos, por exemplo, para atender o mercado Minha Casa Minha Vida. E agora, em setembro, a gente vai começar a produzir os primeiros prédios, 4 andares, erguido em 90 dias, com preços competitivos. A exemplo de um apartamento de 64 metros quadrados, que vai ser vendido a R$350 mil, atendido pelo faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Então isso realmente é fantástico. A gente está vivendo um momento muito interessante da construção industrializada no Brasil e agora com custos competitivos frente ao mercado convencional. E eu pergunto para você o seguinte, obviamente, você como falou, né, tem um grande nicho de mercado aí na área residencial, né, e eu pergunto para você o seguinte, quais os conselhos, né, ou digamos assim, mensagem que você poderia deixar aqui para quem está acompanhando a gente, seja consumidor final, seja, por exemplo, um engenheiro, arquiteto ou empresário de uma grande incorporadora, como é que eles podem estar considerando a adoção da construção modular dentro do seu planejamento? Bom, vamos lá. Primeiro para as incorporadoras, né? A Brasil ao Cubo ela quer se posicionar como a fábrica de várias incorporadoras. Embora a gente esteja incorporando, então a gente se transforma nesse momento em incorporadora, mas como a capacidade produtiva é muito grande, a gente quer ter esse elo com a indústria da construção civil, principalmente com as incorporadoras. Então, facilmente a gente pode fabricar, ser o fabricante e o construtor dessas incorporadoras. Então, esse é um ponto. O segundo ponto da sua pergunta, eu acho que vale destacar, para profissionais que estão ainda na academia, arquitetura, engenharia de produção, enfim, eu acho que a gente precisa ter um aconselhamento que talvez eu quisesse ter tido lá atrás e agora, depois de ter galgado aí desde 2007 empreendendo, do ponto de vista de desenvolvendo estratégias, desenvolvendo trabalhos de conclusão de curso, inclusive sobre light steel frame, e depois tendo a empresa, depois desses mais de 15 anos atravessando este cenário, eu acho que fica uma dica do ponto de vista que a inovação ela não está necessariamente no produto somente. Ela passa pelo modelo de negócio que está por trás do produto. Então, se você quer empreender no modelo construtivo industrializado, lógico, prototipar faz muito sentido, você tem que ter um produto, mas pense que na corrida do ouro, quem ganhou dinheiro foi quem vendeu pai e picareta lá atrás. Então, entender isso é muito claro. Talvez você pode ser um sistemista, você pode fazer parte de um ecossistema e não necessariamente inovar somente no produto, mas no modelo de negócio que está por trás do produto, talvez isso faça bastante sentido.
Agora, Ricardo, eu não sei se a gente esqueceu de abordar algum tema interessante que você gostaria de deixar claro aqui para os ouvintes. Fica o espaço para vocês, se a gente esqueceu de falar algo que você julga importante dentro desse cenário aí da construção modular. Tá. Não, primeiro, agradecer mais uma vez pelo convite. Eu acho que dar palco e visibilidade para empreendedores que, de fato, estão desenvolvendo o mercado da construção industrializada no país é importantíssimo. Eu acho que é um ganha-ganha tremendo, porque fazer parte desse ecossistema, a gente está aqui na FEINCON, eu lembro de 2006, eu vim na primeira FEINCON aqui, peguei um ônibus lá em Santa Catarina e participei, porque aqui realmente é um momento que a gente consegue aprender, trocar figurinhas, conhecer outros parceiros. Então, você que, está um pouco descuidado, mesmo estando um arquiteto, engenheiro, descuidado de participação de algumas feiras, eu acho que fica o convite para participar. E a iniciativa aí de Pedreiro Top Brasil, acho que foi bacana, esse reality show que vocês estão trazendo foi marcante. Eu acho que vai ser importante aí para o ecossistema empreendedor brasileiro. Bom, quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho que a tua empresa desenvolve, a BR3, Brasil ao Cubo, ou quiser tirar informações sobre esse sistema construtivo modular que realmente está fazendo muita diferença aqui no país, como é que pode fazer para entrar em contato? Bom, sempre a bela e velha rede social, né? A gente tem aí Ricardo_BR3 é o meu Instagram pessoal. Brasil ao Cubo é o Instagram da Brasil ao Cubo. E aí tem os sites, brasilalcubo.com. O YouTube, a gente tem um canal também que mostra detalhadamente cada uma das etapas da obra, tanto de fábrica como montagem, transporte, içamento. Tem documentários, inclusive, mostrando cada detalhe. Você quer aprender, quer se desenvolver um pouco mais. Eu acho que é um bom prato cheio aí para absorver algumas informações. Muito bom, agradecer sua participação, Ricardo. A gente bateu um papo com o Ricardo Mateus, ele que é especialista em construção modular, também da BR3, Brasil ao Cubo. Deu essa aula aqui pra gente sobre esse sistema construtivo que vem ganhando cada vez mais espaço aqui no país, a construção modular. Quer saber mais? Ele acabou de passar o endereço e a gente se fala num próximo episódio do nosso podcast aqui, diretamente do estúdio FEICON, Pedreiro Top Brasil 2025. Obrigado, Ricardo. Valeu, gente. Uma última questão que eu queria colocar aqui. A gente precisa cada vez mais acreditar no nosso país, e eu acho que o empreendedorismo traz isso. E se a gente quer saber para onde que o nosso país está indo, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: onde estão os professores? Onde estão essas pessoas que, de fato, lá na academia de engenharia, da arquitetura, estão dispostos a realmente a se reinventar, a disruptar o mercado? Então, a gente precisa acreditar e dar mais crédito também para os nossos mestres. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento da nossa nação. Muito obrigado. Perfeito. A gente não poderia fechar melhor do que esse recado importante do Ricardo aqui para a gente. Valeu. Até o nosso próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Estúdio FEICON Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na FEICON. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @FEICON Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!